todos, meu nome é Ulisses, sou aluno do 4º ano de Medicina do Centro Universitário Barão de Mauá e vou apresentar para vocês hoje o nosso trabalho intitulado Impacto do tabagismo sobre a evolução dos casos de tuberculose, análise comparativa entre a população em situação de rua e a população geral. Não tenho nenhum conflito de interesse nessa apresentação. Nós sabemos que a tuberculose é uma doença infecto-contagiosa causada pelo bacilo gram-positivo Mycobacterium tuberculosis. É uma doença que acomete cerca de 10 milhões de pessoas por ano no mundo e cerca de 80 mil pessoas no Brasil por ano, com aproximadamente 5.500 mortes. Nós sabemos também que a população em situação de rua é uma população que soma vulnerabilidades sociais com barreiras ao acesso aos direitos e cuidados em saúde. E isso faz com que essa população tenha um aumento de chance cerca de 54 vezes quando comparada às outras populações dos casos de tuberculose. Sabemos também que o tabagismo está relacionado ao aumento da suscetibilidade à tuberculose, aumento das recidivas da doença, aumento na falha de tratamento e o aumento da mortalidade por TB. E aí surge a seguinte pergunta: existe associação entre o tabagismo e os desfechos dos casos de tuberculose, observando a população em situação de rua e outras populações? Daí surge o objetivo do nosso trabalho, que é avaliar uma possível relação entre a população em situação de rua e o tabagismo, bem como avaliar os impactos do tabagismo sobre a evolução, ou seja, sobre o desfecho da TB, na população em situação de rua e outras populações. Nosso estudo trata-se de um estudo epidemiológico, descritivo, observacional e retrospectivo. A população que nós observamos foi casos novos confirmados de tuberculose, notificados no SINAM entre 2016 e 2022. E nós consideramos como os desfechos favoráveis a cura e os desfechos desfavoráveis o abandono, o óbito por TB, TB droga resistente e a falência do tratamento. A análise de dados, nós utilizamos o teste Q-quadrado de Pearson, em que nós observamos a relação entre o tabagismo e a população, e nós utilizamos também um teste estatístico de Mantel-Hansel, em que nós observamos se existia associação entre o tabagismo e os desfechos desfavoráveis, controlando pelo tipo de população em situação de rua e outra população. E esses são os nossos resultados. Nós observamos que, no período, nós tivemos 645.255 casos notificados no SINAM, dos quais 3,8% tratava-se de população em situação de rua. Desta população, havia informação disponível quanto ao tabagismo em 22.973 casos da população em situação de rua. E desses, 52,5% desses casos era de tabagista. Aqui estão os números. Nós temos aí, de um lado, a população em situação de rua com os casos novos, né? Os tabagistas foram responsáveis por 52,5%, e das outras populações, os tabagistas foram responsáveis por 25,2% dos casos. E aí, aplicando o teste Q-quadrado, nós observamos que, primeiro, há associação entre o tabagismo e o tipo de população. A chance da população em situação de rua ser tabagista foi maior na ordem de 3,3 vezes quando comparada às outras populações. O que isso quer dizer? Que ser população em situação de rua é um fator de risco para ser tabagista. Isso é um ponto. Aplicando agora o teste de Mantel-Hansel, agora analisando as evoluções desfavoráveis, nós tivemos o quê? Na população em situação de rua, os tabagistas tiveram 52% de casos desfavoráveis, os outros casos, cura. Os não tabagistas tiveram 50,7% de casos desfavoráveis. Quando nós analisamos as outras populações, os tabagistas tiveram 25,6% de casos desfavoráveis, os não tabagistas, 16,4% de casos desfavoráveis. O restante, casos favoráveis. E aí, agora sim, aplicando o teste de Mantel-Hansel, nós entendemos que há associação entre o tabagismo e os desfechos desfavoráveis, sobretudo quando nós analisamos as outras populações. E qual é essa relação?
o aumento de chance no desfecho desfavorável em cerca de 68,5% nos tabagistas, quando relacionados aos não tabagistas, nas outras populações. E aí, quando nós analisamos a população em situação de rua, nós percebemos que, numericamente, essa população teve mais desfechos desfavoráveis dos tabagistas. Só que, quando nós analisamos estatisticamente, não tivemos diferenças estatísticas entre desfechos desfavoráveis e favoráveis entre tabagistas e não tabagistas na população em situação de rua. E aí nós nos perguntamos por que a população em situação de rua tem chance de ser mais tabagista, mas por que a tuberculose nessa população não tem desfechos desfavoráveis relativamente específicos nos tabagistas? E aí surgem essas questões. Será que tem a ver com a carga tabágica? Será que a carga tabágica da população em situação de rua é a mesma carga tabágica das outras populações? Será que o tipo de cigarro que essa população usa é o mesmo do que as outras populações? Será que tem efeitos aí conflitantes que estão fazendo com que esse dado seja dessa forma? Essas são perguntas que nós só conseguimos responder se nós observarmos de perto essa população, visto que no Sinan nós temos tabagista sim ou não. Nós não temos dados de carga tabágica, de tipo de cigarro, né? E aí eu concluo dizendo, o tabagismo na população em situação de rua é maior quando comparado às outras populações. Nós percebemos também que o tabagismo leva a piores desfechos de tuberculose, sobretudo nas outras populações que não em situação de rua, e percebemos também que novos trabalhos que levem em considerações esses outros vieses sejam feitos, visto que são raros na literatura associando tabagismo, população em situação de rua e tuberculose. Muito obrigado pela atenção, estou disponível às perguntas.